Paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, dando continuidade aqui ao nosso retiro sobre o silêncio, e eu gostaria de fazer uma proposta a você dentro do que eu falava ontem, né, no nosso encontro, melhor dizendo, anterior, sobre a necessidade de nós adentrarmos naqueles lugares, naqueles recônditos que nós talvez deixamos ali isolados, não queremos mais ir até esses lugares, porque podem nos trazer ou provocar em nós lembranças dolorosas, sofridas, traumáticas. Mas eu falava da necessidade de, com Jesus, nós irmos até esses lugares. E eu queria convidar você a fazer esse exercício, a fazer uma reflexão, até mesmo a se questionar quais são esses lugares no meu interior, na minha vida, que eu preciso adentrar, que eu preciso retornar com Jesus, para, de repente, resolver situações que não ficaram resolvidas e que hoje acarretam consequências para a minha vida. Talvez você não perceba a ligação que exista entre essas situações que você não resolveu e muitas coisas que você traz hoje na sua vida presente. Então, que você primeiramente reze, peça a luz de Deus, a luz do Divino Espírito Santo, para te iluminar, para te mostrar quais são essas áreas. E depois, escreva e faça a sua oração pessoal. Mas agora eu gostaria de falar um pouco sobre o combate espiritual. Vamos agora adentrar em uma dimensão mais espiritual do silêncio. Meus irmãos e minhas irmãs, eu costumo sempre dizer que o silêncio é um combate espiritual. O demônio, que hoje se fala muito pouco nele, o que ele quer justamente é que nós não façamos silêncio, que nós vivamos na constante distração, na constante dispersão de nós mesmos. Porque ele sabe que quando nós decidimos, através do silêncio, trilhar esta via de intimidade com Deus, ele sabe o quanto isso vai ser benéfico para a nossa alma, para a vida espiritual, para a nossa vida espiritual. E é por isso então que ele coloca na nossa vida, no nosso dia a dia, tantas distrações. Eu não sei se isso acontece com você, mas quando nós tomamos a decisão de rezar, começam a aparecer inúmeras coisas. Pessoas que nos chamam, a gente acaba lembrando, eu tenho que fazer tal coisa aqui, tal coisa ali. É o celular que nos distrai. E como nos distrai o celular? Né? Se você conseguisse fazer um cálculo de quanto tempo você gasta no seu celular por dia, você iria ficar assustado. Quantas coisas o celular rouba de nós? É um meio tecnológico inventado pelo homem extraordinário. Mas eu digo, até aquilo que é bom, se não for bem usado, pode se tornar um mal terrível. Então, infelizmente, o demônio tem usado muito deste meio para distrair os filhos de Deus, tirar os filhos de Deus da interioridade. Então, é preciso que nós peçamos ao Senhor que nos dê a visão espiritual. Hoje se fala muito pouco sobre isso, no mundo tão materialista que nós vivemos,
no mundo que acha que a sua morada definitiva é aqui, e não é. Só é você olhar quantas pessoas até na sua família já passaram, já se foram. Então, neste mundo, nós estamos de passagem. Mas hoje existe essa cultura materialista que se apega a este mundo, a esta vida de uma tal forma que acha que a sua vida é aqui, né? Que aqui é a vida perene. Isso é uma mentira. E então, meus irmãos, nós precisamos, como eu estava dizendo, pedir a Deus a graça da visão espiritual. E o que é a visão espiritual? A visão espiritual não é nada mais e nada menos do que nós olharmos para todas as coisas com os olhos de Deus. É nós olharmos para cada situação que nos acontece no nosso dia a dia e perceber ali a ação de Deus, mas perceber também a ação do mal. A ação do mal. Então é muito importante, né? Porque eu costumo dizer que um homem sem visão espiritual é como alguém que está em um campo de batalha com a venda nos olhos. Uma hora ou outra, né? Primeiramente ele é um alvo fácil, porque imagina uma pessoa estar no campo de batalha com a venda nos olhos. Ele é um alvo fácil. Uma hora ou outra ele vai ser atingido, porque ele não vai saber se defender, não vai saber se orientar para onde ele deve ir para se defender, né, daquele bombardeio todo, não é, que existe aí nos campos de batalha. Então é isso. Se nós não temos a visão espiritual, nós somos como esse homem que está no campo de batalha com uma venda nos olhos. Então peçamos ao Senhor que nos dê esta graça da visão espiritual, para que a gente possa discernir a voz de Deus, que nos chama para o silêncio, para a intimidade, e a voz do maligno, que nos chama para a distração, para a dispersão, para a superficialidade. Que Deus abençoe você e que em tudo Deus seja louvado. Oração à Virgem do Silêncio. Santa Virgem Maria, modelo das almas contemplativas, ensinai-nos a guardar nosso recolhimento no meio das agitações da vida. Preservai-nos tanto da febre da atividade excessiva como dos retraimentos do egoísmo. Que jamais o ruído das coisas que passamos faça esquecer a silenciosa presença daquele que mora em nós. Que jamais a fascinação das coisas visíveis nos afaste o coração dos esplendores escondidos do mundo invisível. Desenvolvei em nós o gosto do silêncio e ensinai-nos, a vosso exemplo, a fazer de nossa ação uma comunhão fiel com a vontade do Pai, para o humilde serviço de Jesus nas almas. Assim seja.